No Jornal da Nova Tropical, entrevista. Quero dar uma bom dia todo especial para o vereador Dilan Dantas. Abre um espaço na sua agenda e atende aqui a nossa produção, a nossa equipe de jornalismo da Nova Tropical FM, para a gente tratar de um assunto extremamente pertinente e polêmico. E quando a gente fala em polêmica, nada melhor que uma discussão para que essa polêmica vá se dirimindo aos poucos, né? É bem por aí. E simultaneamente a gente conversa também, não sei se a técnica já providenciou aí o contato, já? Opa, que bacana, com José Marcos de Oliveira, ele que é o presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba. Dantas, bom dia para você, agradeço demais a sua participação aqui conosco, tá tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Eu agradeço aos amigos da Rádio Tropical FM, a todos os munícipes sorocabanos que nos acompanham e também ao presidente, José Luiz, da Comunidade Negra. Um bom dia a todos. Tá certo, nós é que agradecemos por aqui. José Marcos de Oliveira, presidente, bom dia, tudo em ordem, tudo bem? Bom dia, agradeço da mesma forma o convite a toda a equipe, bom dia ao vereador e a toda a audiência da respeitada rádio aí aqui em Sorocaba. Maravilha, e a gente agradece de coração a participação de vocês dois. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinha aqui. Vocês se conhecem, já se falaram em algum momento? Pergunto para você, vereador. Eu não conheço profundamente, mas terei maior prazer de recebê-lo. Inclusive, hoje, terei uma reunião aqui no gabinete. Irei receber ele, o presidente do conselho, também uma representante do Movimento Negro Unificado e a coordenadoria da igualdade racial. Tá certo. Estou à disposição de bom. Toda a sociedade, de qualquer grupo, qualquer associação, qualquer instituição, para a gente tratar demandas pertinentes para a nossa cidade. Maravilha. E que bom que seja assim, não é, presidente? Porque, como diria o outro, conversando se entende, ou não? José Marcos, é importante que haja esse contato, né? Não, é importante sim. Na realidade, a gente está vivendo momentos muito difíceis e na realidade, todas as ações, às vezes, das melhores intenções que sejam, elas acabam trazendo um outro debate ou desvirtuando alguma ação. E aí a gente precisa sentar e contar a história e conversar para a gente poder, de forma extremamente respeitosa, porque nós estamos no campo das ideias e no campo das defesas, poder chegar a um denominador comum aí que atenda aos interesses da comunidade negra, principalmente a qual eu tenho a satisfação de representá-la enquanto presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. E eu concordo com o presidente, e o Dilan também, com certeza, porque tudo é uma questão de entendimento, né? Às vezes você convence em função dos seus argumentos, às vezes não convence, mas o mais importante disso tudo é a questão do respeito, obviamente. Por que nós estamos com essas duas personalidades participando aqui conosco? Porque nós temos o projeto da vereadora Fernanda Garcia, que é do PSOL, em primeira discussão, na pauta, enfim, projeto de lei 116/2020, que estabelece que o Poder Executivo Municipal, quando da elaboração de campanhas publicitárias da administração pública, direta ou indireta, deverá observar a representação étnico-racial em todas as peças publicitárias na proporção de, no mínimo, um modelo negro para cada 2 modelos em atuação. Vereador, eu lhe pergunto, a partir do momento que o vereador fez toda a leitura aí do projeto e depois uma ampla discussão, obviamente, de cara já entendeu, na verdade, qual era a proposta da vereadora, entendendo também a possibilidade de emendas, foi contrária a muitas colocações feitas no projeto, enfim, qual foi o entendimento do vereador a partir do momento que teve acesso ao projeto? Perfeita a sua pergunta e muito importante esse espaço para este vereador aqui na Nova Tropical FM. Primeiro que essa semana eu tive um projeto aprovado, que é o projeto da transparência, e eu tenho um gabinete muito produtivo com mais de 400 proposituras protocoladas. Sou um legislador, sou um fiscal, estudei para ocupar este posto de vereador. Então, o que às vezes me incomoda um pouco é que sempre toma notoriedade alguma polêmica, mas não um grande feito que nós realizamos. E eu tenho muitos para contar, muitos para falar.
Mas respondendo a sua pergunta, olha só, não é somente esse projeto. Primeiro que há um equívoco. A vereadora do PSOL, inclusive outros grupos ligados à esquerda ou ligados ao movimento negro, eles divulgaram a emenda nesse projeto, mas esqueceram de divulgar a emenda em outro projeto. Porque o projeto que vossa pessoa disse é o 116/2020, mas também tem o 117/2020, que dispõe, entre outras coisas, né, o estabelecimento de cotas raciais para ingressos de negros e negras no serviço público municipal e em cargos efetivos ou comissionados. Olha só, isso vai impactar a prefeitura, vai impactar as instituições, vai impactar a Câmara Municipal. Eu coloquei uma emenda nesse projeto também. Então, eu estou vendo algumas pessoas, alguns ativistas me chamando de racista, o que não procede. O que não procede de forma alguma devido à minha própria origem e o sangue negro que corre nas minhas veias, né? A gente pode falar um pouco disso, mas olha só, a emenda no primeiro projeto que foi citado, eu pedi para incluir os transnegros. Nada melhor do que o PSOL, que é um partido ideólogo, né, um partido ideológico, que defende trans isso, trans aquilo, e, na verdade, defende uma engenharia social e uma construção social. Por que eles estão indo contra os transnegros? Né? Então, eu incluí os transnegros nesse projeto, e no segundo projeto, eu incluí, além dos transnegros, eu já explico o que incluí também os vereadores. Olha só, por que vamos ter cotas para funcionários públicos e na esfera pública, que são os vereadores, por que eles não serão incluídos? Então, eu pedi para incluir, sim, os vereadores. Similarmente, o que o presidente da República atual, quando deputado federal, ele fez lá no ano de deixa eu pegar a data aqui. 2006, ele criou um PL e votou contra. Eu também vou votar contra as minhas emendas, tá bom? Olha só, a não ser que eu mude de ideia, mas olha só. Ele criou um PL para ter cotas para deputados federais, né? Foi muito rechaçado isso daí, mas ele só fez para mostrar o intento político por trás, para mostrar a ideologia por trás. Então, olha só, o vereador que votar a favor de cotas e não votar na minha emenda a favor de cotas para eles também, vai ficar um pouco estranho e contraditório. Os transnegros são pessoas de qualquer etnia e não somente brancos, como foi divulgado nas redes. Olha só, eu acompanho tudo. Foi divulgado nas redes que eu pedi para colocar brancos para ingressar no lugar dos negros. De modo algum. Os transnegros, eles são pessoas de qualquer etnia que se sentem negros, devido a uma construção social, uma engenharia social. É claro que eu não acredito nisso, tá bom? Eu acredito que as coisas são o que são, desde a sua origem, desde o seu nascimento. Mas é para mostrar, né, de uma forma contraditória o que eles defendem. E eu vou citar uma frase aqui do filósofo, do sociólogo Bernardo Leugói. Olha só, ele listou 10 motivos para mostrar que as cotas raciais, elas são preconceituosas e elas são racistas contra a própria espécie, contra o próprio ser humano. Elas são racistas, olha só, contra os próprios negros. Uma frase muito linda dele é essa daqui. Cotas raciais recuperam a ideia, refutada por toda a ciência moderna, de que a humanidade se divide em raças, oficializando aquilo que se quer combater. Eu tenho muito mais argumentos, eu vim preparado para esse discurso. Eu vou abrir o espaço agora para o presidente e para vocês da rádio novamente e permaneço, como sempre, aqui à disposição. Bacana, bacana. Que maravilha, tá aí. O Dilan, eu entendi perfeitamente a sua colocação, você quer fazer uma questão mais abrangente, envolvendo outros segmentos, outros setores, e isso é inteligente da sua parte. Eu só preciso perguntar para o José Marcos de Oliveira se ele concorda com esses argumentos todos, mas antes você ficou devendo aí a explicação do transnegro, porque é uma situação nova, é um termo novo que aparece nesse contexto todo. Qual é o conceito que você tem de transnegro, Dilan? Vereador, diga pra gente. Perfeito, ótima pergunta. Eu falei de forma muito sucinta, né, que é aquele ser humano de qualquer etnia que se sente negro, devido a uma questão de construção social e engenharia social. Bom, enfim, a ideologia marxista atual, vigente, o que ela defende? Primeiro, ela quer dividir a sociedade em grupos, em raças, né, em classes sociais, e eu sou totalmente contra isso. Para mim, nós somos um povo, nós somos seres humanos, nós somos brasileiros, tá bom? Nós devemos unir e não dividir. Perfeito. Quando a gente propõe projetos que desunem a sociedade, isso é incongruente por si só. Vamos lá, a questão do transnegros.
eu acompanho a ideologia marxista e eu vejo muitos canais difusos e diversos, né? Nós estamos tratando de um ponto aqui, mas olha só, de uma forma mais abrangente, eu vejo gente defender, por exemplo, o transgênero, defender o transhumano, defender o transespécie. É só fazer uma pesquisa sucinta nas redes, que vocês vão encontrar esses termos. Por que, então, não defender os transnegros? Eu conheço pessoas, eu não estou dizendo que eu concordo, tá bom? Eu conheço pessoas que são de outras etnias, mas se sentem negros, né? Se sentem negros, esses não devem ter espaço? Ou seja, essa semana, olha só, amigos da Nova Tropical FM, essa semana, um homem, nascido biologicamente homem, por exemplo, é só para a gente espelhar a nossa questão, nascido biologicamente homem, mas ele se sente mulher. Ele passou a disputar competições de levantamento de peso a nível mundial com mulheres. Ele não disputa com homens, né? Porque ele se sente mulher. Ele nasceu biologicamente homem, ele tem um cromossomos masculino, mas ele se sente mulher. E ele conseguiu, ele vai disputar agora em Tóquio, nas Olimpíadas, o levantamento de peso contra mulheres. Olha uma ocupação de espaço. Um homem, né, que se sente mulher, que teve uma construção social ali e que defendem, classes defendem que ele é mulher, ele vai disputar as Olimpíadas contra mulheres. Perfeito, né? Dylan, perfeito. É uma ocupação de espaço intrigante. Aí eu vejo o pessoal do PSOL defendendo que o transnegro não existe. Aquele que se sente negro, que vai disputar as cotas com os próprios negros. Ou seja, de um lado existe uma construção social, de outro não. Não fica contraditório? Então, caros amigos, essas minhas emendas, porque não foram uma só, eu já disse que são 2 projetos e nós precisamos citar ambos, tá bom? Precisamos citar ambos para não cometer equívocos aí. Essas minhas emendas vêm ilustrar e elucidar uma questão e propor o debate. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Perfeito. A expansão da consciência. Porque, peraí, defendemos ideologia de um lado, mas não defendemos do outro, então vamos defender só aquilo que nos agrada? Para finalizar, eu cito novamente o sociólogo, e ele não é de direita, não é assim conservador, é um sociólogo apenas, Bernardo Leugói. Vocês podem fazer uma pesquisa, ele citou 10 motivos para ir contra as cotas raciais, provando que as cotas raciais elas são preconceituosas contra o próprio negro. E eu volto a dizer, o negro é capaz, o negro já está inserido na nossa sociedade, o negro é meu irmão, tá bom? O negro é brasileiro assim como eu. E olha só, eu posso me sentir o que eu quiser, amigos da Nova Tropical. Encerrando aqui para a gente abrir o espaço, mas olha só, eu tenho sangue indígena, porque a minha avó materna, ela é descendente dos índios Pataxó. Ela é descendente não, ela é índia Pataxó. É a minha avó materna. Está viva até hoje com mais de 90 anos. E também é negra, porque teve uma mistura de negro, né, africano, com a índio Pataxó ali, ela nasceu. Bom, e também tenho descendência, então, negra, tenho descendência indígena e tenho descendência eslava. Eslava e portuguesa. Olha a mistura. Nós somos um povo só, nós somos miscigenados, nós temos que olhar para o ser humano e não olhar a cor, mas olhar o caráter, olhar a consciência, olhar a defesa, olhar a pessoa, olhar o ser humano. Quando se propõem cotas raciais, essas cotas, elas dão um tapa na cara da pessoa negra ou da pessoa que recebe as cotas, por dizer assim, olha, eu não acredito em você, então eu preciso te inserir de alguma forma. Mas não, nós vivemos numa sociedade onde o racismo ele é pontual e deve ser combatido. Tá certo, eu sou um defensor e um combatente contra o racismo. Eu defendo o combate contra o racismo. Tá certo. Eu sou um ativista contra o racismo, até porque eu tenho sangue negro e tenho sangue indígena. Bacana, né? bacana. Mas as cotas raciais não representam a maioria do povo negro. Tá certo. Representam grupos ligados a políticos partidários, ligados a associações influenciadas fortemente pelo marxismo cultural, mas não representa todo o negro, todos os negros na sociedade. Nós precisamos deixar isso muito bem claro. Tá certo, vereador. O presidente José Marcos de Oliveira, minha colocação é simples em cima disso. Primeiro, se o conceito que o presidente tem em relação ao termo transnegro é mais ou menos parecido, né, com esse colocado pelo vereador, esse é o primeiro ponto. Outra pergunta que eu lhe faço, presidente, pode até discutir com o próprio vereador. Se sentir negro é diferente de ser negro? É possível se sentir negro não sendo negro? E a outra pergunta que eu lhe faço, presidente, teve acesso aos 2 projetos?
116 2020, 117 2020. Que entendimento teve a partir dessa leitura, se teve acesso, obviamente, e o que nos coloca aí a partir do momento que houve a explanação aí do vereador Dilan? Bom dia novamente a bom todos dia. E todas. Na realidade, eu acho que a gente começa a fazer uma discussão extremamente equivocada a partir do momento que a gente desconhece a própria história, né? A gente não pode perder de vista que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. Né? O meu povo, os meus ancestrais foram sequestrados e escravizados durante 300 anos aqui no Brasil, né? Justamente os senhores das fazendas de café e fazendas outras eram pessoas brancas. Eu acho que o debate ele não pode acontecer e trazer para o mesmo ambiente do debate questões de identidade de gênero e questões raciais. Essa é uma tática que eu entendo no presente momento de desvirtuar e desqualificar o debate. Nós estamos aqui, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra não está fazendo nenhum tipo de discussão política partidária. Nós estamos fazendo uma discussão política histórica calcada no racismo estrutural, no racismo institucional, nas iniquidades raciais que historicamente alijaram o povo preto, alijaram o povo negro nos espaços de representação e representatividade. É importante a gente colocar que o povo preto não tinha acesso, inclusive nós tivemos leis aqui no Brasil inviabilizando o acesso do povo preto às escolas. Nós tivemos leis aqui no Brasil criminalizando as práticas culturais do povo preto. Na realidade, a lei de cotas que vem ao encontro de ações do movimento negro nacional, numa perspectiva de ações afirmativas, até porque o Estado brasileiro, ele reconhece o racismo estrutural e o racismo institucional, é na perspectiva de você buscar diminuir as iniquidades e garantir as mesmas oportunidades brancos e pretos, historicamente muito defasadas. É nesse sentido que a gente precisa começar a fazer a discussão. Em nenhum momento, eu acho que assim, o vereador respeitosamente colocando, me direcionando a ele, em nenhum momento aqui a comunidade negra, não só de Sorocaba, como em todo o Brasil, porque infelizmente essa situação ela ganha repercussão, porque ela é um retrocesso. Ela é um retrocesso à lei de cotas no concurso público, ela é um retrocesso à lei de cotas na educação das universidades públicas, ela é um retrocesso ao debate do Estatuto da Igualdade Racial, ela é um retrocesso quando nós estamos em plena década internacional afrodescendente, que deve os representantes do povo, seja no Congresso, seja no Parlamento, seja no Poder Executivo, desenvolver ações que promovam a igualdade racial. A igualdade racial a gente só vai conseguir quando a gente reconhecer o quanto o Estado brasileiro é racista de forma estrutural e de forma institucional. Acho que é importante a gente colocar que cotas não é para o resto da vida e não é um privilégio, mas é uma estratégia de ação afirmativa para a gente garantir, através de concursos públicos, entendeu? A mesma proporcionalidade de ocupação dos espaços. Nós não estamos aqui falando de privilégio. E, lamentavelmente, a utilização desse termo desconhecido, transnegros, que a gente consultou aos diversos núcleos de estudos da história da África e afro-brasileira em todo o Brasil, todos nós estamos, assim, estupefatos, espantados. Mas, de toda forma, assim, esse termo já chegou a ser utilizado há alguns anos atrás, que foi objeto, inclusive, de uma vergonha nacional, quando na Universidade Federal de Minas Gerais, quer deixar claro isso daí, né? Na Universidade Federal de Minas Gerais, houve uma denúncia, inclusive, que foi veiculada nacionalmente, alunos brancos se utilizando de autodeclaração de pretos e pretas, inclusive tirando fotografia, pintando o rosto, usurparam vagas que eram de alunos negros e negras na Universidade Federal de Minas Gerais.
Então, lá foi a primeira vez que foi cunhado, digamos assim, a terminologia transnegros. Então, transnegro, na realidade, não existe transnegro. É uma terminologia que está sendo utilizada agora e a gente entende que essa linha de raciocínio, ela simplesmente acaba oficializando, institucionalizando a fraude. Tá certo. Então, na realidade, é assim, todo mundo reclama das cotas, mas desconhece a história do Brasil. Todo mundo reclama das cotas, fala que é mimimi, fala que é privilégio, mas se utiliza justamente das cotas direcionadas a um povo que foi escravizado, aos nossos ancestrais, para tentar adentrar nas universidades públicas ou no concurso público. Então, eu acho que a gente não pode partir do achismo, não pode partir de um debate raso. Nós temos aqui um arcabouço extremamente importante de proposituras internacionais, de movimentos internacionais, de manifestações internacionais, reconhecendo o quanto a gente deve, o quanto a gente precisa equiparar e reconhecer o racismo estrutural e o racismo institucional. Presidente, eu finalizo dizendo assim, se a gente considera a democracia racial, é lógico, todo mundo ataca a raça negra, todo mundo ataca os pretos e pretas, bate nas costas falando, eu tenho um amigo preto, mas vamos falar do ponto de vista de representação. Quantos pretos tem aí na Câmara Municipal? Quantos pretos estão ocupando cargos de representação? Não estão. Por quê? Porque existe ainda o que a gente chama do privilégio da branquitude. Tá certo. Olha, vereador, o que eu estou sentindo aqui nas palavras do presidente, tem a questão da discussão no campo social, e aí você vai buscar história, nem poderia ser diferente, e no campo político partidário, uma outra colocação. Em alguns pontos vocês têm um consenso, achei interessante pensando aí tudo que foi dito, mas tem algumas divergências, ainda bem que vocês vão se reunir. Vereador, preciso lhe perguntar o seguinte, com emenda ou sem emenda, embora agora ele tenha saído aí de pauta, enfim, vai ser melhor discutido, ele passa ou não passa? É uma pergunta que eu lhe faço. Outro detalhe aqui, essa mesma pergunta eu fiz para o presidente. É possível se sentir negro sem ser negro, vereador? Outra pergunta que eu lhe faço. Onde é que o senhor foi buscar o termo transnegro? Analisou friamente, ele está dentro de um contexto, ou é uma metáfora, enfim, é uma outra colocação que eu lhe faço. Enfim, e quando que ele volta a ser discutido? Que expectativa o vereador tem em relação a isso? E pode até comentar alguma coisa dita aí pelo próprio presidente há instantes atrás. Você ouviu atentamente, né, vereador, o que ele disse, né? Perfeito, ouvi sim, claramente. Inclusive, suas perguntas agora são importantíssimas. Vamos lá. O projeto, quando ele recebe uma emenda aqui na Câmara Municipal, essa emenda volta a tramitar em todas as comissões internas. São as comissões internas pertinentes ao projeto e também na Comissão de Justiça. Então ele tem que ser retirado, né? Após essa tramitação, o projeto pode voltar a ser pautado. Perfeito. Sobre se ele vai passar ou não. O que eu propus com as emendas, eu estou totalmente assim como o presidente Bolsonaro hoje, lá em 2006, como deputado federal, ele propôs cotas para deputados federais negros ingressarem também no poder público, e ele votou contra. Eu estou inclinado a votar contra as minhas emendas, inclusive porque eu sou contra cotas, né? Eu só sou a favor de cotas quando envolve casos mais delicados, por exemplo, da questão do que envolve deficiência, tá bom? Daqueles que são deficientes físicos, enfim. Eu acredito que sim, deve haver. Mas, em outros casos, como é esse, não. O projeto, eu propus as emendas para os vereadores terem um aparato técnico melhor para poder discutir e para poder formar o seu voto. Porque a partir do momento que eu coloco eles na jogada, eles vão pensar, peraí, realmente, olha, deixa eu entender essa questão. E quando eu cito os transnegros de uma forma para contrapor essa ideologia, né, eles vão raciocinar e falar, peraí, se tudo é uma construção social, né, por que então deixar de fora os transnegros, já que eles são uma minoria? Eles são uma minoria. Hoje é divulgado, eu não sei a exatidão disso, porque o próprio Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Palmares, né, ele é um negro, presidente da Fundação Palmares,
ele não defende que há 52% de negros no Brasil. Mas, segundo o último censo, os negros fazem parte de 52% da população. Isso já se caracteriza uma maioria, né? Inclusive, eu me incluo nisso. Eu não sou totalmente branco, você olhando para mim, e eu tenho sangue negro, sangue indígena e sangue de eslavo. Eu sou uma mistura. O que eu sou? Eu posso escolher o que eu sou? Por que o transnegro não entra aí? Né? Então, é para a gente propor o debate. Quando o presidente, de uma forma muito respeitosa, eu cito ele aqui, e vou recebê-lo, né, o José Marcos, mas quando o presidente desse conselho, ele diz que não existe o transnegro, olha só, vamos entrar no âmago da ideologia. No âmago da ideologia. Eu estou preparado para isso. Eu sou conservador. Como conservador, eu aprendo com o passado, eu vivo o presente e olho para o futuro tentando melhorá-lo. Com os erros do passado e trago o legado do passado. O legado, não as coisas ruins. O legado do passado para viver o presente e para formar o futuro, como conservador. O reacionário, ele só olha para o passado. Ele quer voltar ao passado. Está errado, é um extremo. O outro extremo é o progressismo, que não tem nada a ver com progresso, tá? É com ideologia. Eu nem gosto de utilizar esse termo, mas olha só. O progressista, ele só olha para o futuro com viés ideológico. Ele quer mudar a sociedade num aspecto cultural e social, propondo engenharias que muitas delas são subversivas. Perfeito. E para atingir esse objeto político, partidário, é preciso dividir a população. Como já dizia Lenin, como já dizia Stalin, você dividindo a população, você tira aquele fervor, né, aquele patriotismo, aquele povo unido, e você consegue minar e romper. Isso traz uma ruptura para a sociedade. Maravilha. Então, olha só. Quando você olha para o futuro, eu já entrego, quando você olha para o futuro, por que ele é contra os transnegros, sendo que o progressista, né, quem defende todas essas pautas marxistas, ele olha para o futuro tentando trazer coisas novas, não pautado na ciência, mas pautado num aspecto de construção social. Não é, então, contraditório e não é preconceito ir contra os transnegros? Eu volto a dizer, aquele que se sente negro, eu volto a dizer, existem ideologias que defendem a transespécie, o transhumano, né? O transgênero, por exemplo, uma pessoa que nasce de uma forma e se sente de outra forma, e é tudo uma questão social e cultural. Por que não há haver também uma questão na própria sociedade, já que ela é plural, de se defender o transnegro? E olha só, eu só estou vislumbrando, mas eu não defendo isso. É só para a gente raciocinar. Perfeito. Na verdade, os pingos no i tem que ser colocados. Tá, eu vou encerrar aqui. Eu vou passar de volta, e se eu tiver mais tempo, eu gostaria de explanar mais um raciocínio aqui, mas fique à vontade. Não, eu estou muito feliz aqui com essa participação de vocês, porque abre um leque extremamente inteligente de discussão. Vocês estão convictos nos seus argumentos. A questão social ela tem um peso, a questão política partidária tem um peso também fundamental. Ainda bem que vocês vão se encontrar. Vocês se cumprimentaram, eu não lembro. No começo vocês se cumprimentaram acima de tudo. Vocês estão se ouvindo bem, né? O presidente, está ouvindo bem a colocação do vereador, né? Estou ouvindo bem, sim. Eu queria até retomar a sua pergunta, essa coisa que você coloca de se sentir negro. Porque, sabe por quê? Não, presidente. Vamos pegar... Oi. Me perdoe. É porque assim, olha, aliás, é uma colocação que eu ia fazer até para o próprio vereador. Se ele não fosse, se não tivesse, como ele falou, né, corre na veia o sangue do índio, o sangue do negro, o sangue do eslavo. Aí eu perguntaria, se ele não tivesse essas três misturas, digamos assim, ainda assim ele se sentiria negro? Porque eu, com o maior orgulho do mundo, eu me sinto negro, né? Em hipótese alguma, porque quem se sente negro é quem é negro, né? Quem recebe as ofensas, quem é achincalhado, a população que está sendo assassinada, a população que não tem acesso a políticas públicas, a população que precisa agora vir na rádio e defender a importância das ações afirmativas, é a população preta. Então não tem essa história de se sentir negro. Ninguém acorda às 6 horas da manhã e fala, hoje eu vou ser negro, amanhã eu vou ser branco. Então não existe o que a gente chama de afro-oportunismo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer o debate de forma muito urbana, de forma muito respeitosa, porque a gente está no campo das ideias para algumas pessoas,
mas no campo de fatos, de dados, de estatísticas, né? Que é o genocídio da população negra, que é a falta de oportunidades, que é o histórico vergonhoso de escravidão, que é o histórico do racismo estrutural e institucional. Eu acho lamentável o vereador, com todo o respeito, pegar uma pessoa como esse citado por ele aí, Sérgio, e usá-lo como referência. Ele não é referência para a comunidade negra, ele não é referência, inclusive, para a própria família dele, devido às posturas de negacionismo que ele tem com a própria história. Mas, então, eu acho que a gente não pode se utilizar de algumas estratégias para fugir do debate real. Tá o debate real é que o vereador apresentou uma emenda no projeto de lei 176, inclusive, que regulamenta a atuação deste conselho, colocando lá a necessidade de igrejas dentro de um conselho de participação da comunidade negra. Quer dizer, quando eu coloco igrejas no conselho da comunidade negra, eu também estou negando a história que no conselho da comunidade negra, as religiões que devem estar lá garantidas a sua representação são as religiões de matriz africana. Tá certo. Então, se a gente quer colocar as igrejas no conselho da comunidade negra, que coloque igrejas e representações da Umbanda e do Candomblé, da Quimbanda e da Jurema em todos os conselhos de políticas públicas que existem aqui na cidade de Sorocaba. Presidente. Eu estou falando de fatos, eu não estou falando de projeções para o futuro. Tá, presidente. Se o vereador, só vou finalizar. Pois não. Se o vereador quer fazer o debate do transnegro, inviabilizando aquilo que se propõe o projeto, a gente vai fazer o debate, a gente vai se reunir, vamos tentar partir para o convencimento com a apresentação de dados históricos, mas não dá para a gente, nesse momento, numa audiência dessa rádio, falar de suposições. Então, eu repito, este conselho, eu, em nome do Conselho da Comunidade Negra, nós não estamos aqui discutindo política partidária. Nós estamos aqui discutindo demandas, interesses da comunidade negra. É lógico que o Brasil, por ser uma república federativa, ele tem toda uma composição aí de 32 partidos. A gente respeita a orientação partidária de cada um, mas independente do partido, quero dizer que nós continuamos sendo pretos, nós continuamos sendo rechaçados, nós continuamos sendo vítimas do racismo estrutural e do racismo institucional. Tá certo. Quero agradecer demais a participação de vocês. Eu sei que o Dantas tem mais uma colocação para fazer aqui. Eu só fiquei intrigado com uma situação aqui, viu, presidente? Me perdoe se eu estiver sendo aqui deselegante, tá? Mas eu tenho que lhe fazer essa colocação jornalisticamente. Se eu chegar para o presidente e falar assim, José Marcos de Oliveira, você é um negro, você vai se sentir ofendido? De jeito nenhum. Que maravilha, não, maravilha. Maravilha. Eu não vou me sentir ofendido, porque acho que é importante essa colocação sua aí, porque o movimento, por isso se chama assim, movimento negro, e aí, assim, o próprio IBGE, inclusive assim, colocar, o IBGE não reconhece transnegros, não existe transnegro em lugar nenhum. Então, acho que a gente o vereador parte de uma defesa da criação de uma raça que não existe. Perfeito, não, perfeito. Essa coisa do transhumano, transnegro, da onde que surge isso? Né? Ainda bem. Da onde que surge isso? Ainda bem então que... eu sou negro, tenho orgulho de ser negro, sou da raça negra, e o BGE reconhece pretos, brancos, amarelos, pardos. Pretos e brancos, pretos e pardos constituem a população negra no Brasil. Então, acho que a gente não pode desvirtuar o debate, desqualificar o debate, que vamos para o debate e vamos buscar a história. Maravilha. Eu não vivo de passado, mas eu uso o passado para estar aqui, nesse momento, reivindicando aquilo que é de interesse da nossa comunidade. Maravilha. Então, assim, se a gente quiser interferir no futuro, ter de fato uma democracia racial, igualdade de oportunidades, a gente precisa compreender a nossa história. Tá certo. Quem paga o café na reunião de hoje, presidente? Eu pago o café e o vereador paga o café também. A gente toma, cada um paga um. Abraço, muito respeito pelo seu trabalho, e estamos sempre de microfone aberto aqui. Agradeço o convite em nome da comunidade negra, em nome do Conselho.
foi um debate Eu tenho uma extremamente pergunta ao importante e presidente, será que dá respeitoso, para ao fazer? vereador Dylan também. Ah lá, presidente, o vereador tem uma pergunta para o senhor. Pode ser? Dá Claro. tempo? Dá tempo? Então vamos lá. Claro, Pois não, vereador, claro, diga. à disposição. Diga, vereador. Olha, presidente, eu vou ter o maior prazer de recebê-lo, tá bom? É. Eu sempre estou aberto ao debate, ao diálogo, né, como uma pessoa muito consciente da qual eu sou. E uma outra questão, e não somos inimigos, tá bom? Não somos Que inimigos, bom. só temos pontos de vista diferentes, ok? Tá certo. Mas eu faço uma pergunta. Foi citado, eu não sei se vai dar tempo, foi citado uma emenda num outro projeto que eu coloquei e eu posso explanar. A respeito da igreja, por exemplo. Não existem negros nas igrejas? Em todas as igrejas? Não defendo nenhuma outra aqui, mas não existem negros, brancos, não é um povo só. O povo de Deus, eu como teólogo também, o povo de Deus ele é composto por pessoas de todas as raças, de todas as etnias em todo o planeta, né? O povo de Deus. Não é um preconceito querer extinguir igrejas do debate. Não é, vereador. E não existe uma divisão na sociedade quando você fala, tem essa pergunta e outra, quando você fala assim, olha, não era o assunto aqui, mas você fala, eu não quero que as igrejas se envolvam no Conselho dos Negros, né? Mas espera aí, o Conselho do Negro ele é um conselho religioso, então... Não é um conselho religioso, existe um debate aqui em Sorocaba, eu quero unir. Eu acredito que mas existem negros cristãos, existem negros de outras religiões, existem negros de religiões asiáticas, por exemplo. A vossa fala, ao meu ver, parece que diz que nenhum negro pode ser cristão, por exemplo. E não existem pastores, eu acho que o senhor está de mas forma... a minha pergunta não é essa. O senhor está desvirtuando a discussão. Nesse sentido. Em nenhum momento a gente colocou. Você vai Eu acho que ser é uma a favor ou questão contra a minha histórica. emenda que propõe não só cotas. O projeto do PSOL é cotas para o funcionalismo público e para cargos nomeados. Eu coloquei uma emenda para incluir os vereadores, que são os maiores representantes do povo eleito, né? São eleitos representando a sociedade sorocabana. Você vai defender minha emenda para incluir os vereadores na cota racial, tendo essa porcentagem de 20% também para vereadores negros, presidente? Eu não entendi a sua pergunta, vereador. Seja direto na pergunta, minha pergunta é a por seguinte, favor. A minha emenda no projeto do PSOL, que visa propor emenda para o funcionalismo público, né, e para cargos nomeados, eu coloquei uma emenda para incluir também os vereadores, porque eles também são figuras públicas. Se o senhor apresentou uma emenda para incluir vereador, o senhor vai defender essa minha emenda ou vai ir contra cotas para vereadores? O que nós tivemos acesso, o que nós vimos lá era a emenda que o senhor apresentava para transnegros. O projeto da vereadora trata de cotas para o senhor, como presidente, não deveria saber de todas as emendas, porque não é um equívoco quando você pega uma parte e não pega todas as partes, o senhor presidente. Nós não estamos só trata de um projeto, quer dizer... Vereador, dá licença um pouquinho, por favor. Vocês estão falando juntos aí, está ficando complicado. Nós não estamos fazendo uma discussão de cargos de representação eleitos pelo povo. Nós estamos falando a discussão que nos trouxe aqui não são de cargos eleitos pela população. Nós estamos falando de concurso público, que é diferente de cargos, inclusive, que o senhor ocupa, que foi eleito pela população. Tá certo. Então, aqui, presidente, a gente não pode misturar o debate. Tá, deixa eu perguntar. Tudo isso está na pauta de vocês logo mais à tardezinha, né? Algumas coisas estavam, algumas coisas não, mas eu acho que é um momento oportuno para a gente poder sentar e dialogar e tentar cair para o convencimento com fatos reais. Aí, respondendo ao vereador, a postura minha e a postura do Conselho não é, em hipótese alguma, contrária às religiões. A postura nossa se dá. Se o Conselho é de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, logicamente, quem representa historicamente as religiões de matriz africana é um Umbanda, o Candomblé, a Jurema e a Quimbanda. Tá certo. Existe um debate que precisa acontecer aqui em Sorocaba, que é a criação do Fórum Interreligioso. Tá bom. Presidente... A gente precisa também colocar a questão da isonomia e da laicidade do Estado. Se o vereador Dylan quer impor igrejas no Conselho da Comunidade Negra, então que tenha igrejas em todos os outros conselhos de políticas públicas. Presidente, dá um bom dia para o vereador, então. E até logo mais à tarde. Fala assim para ele. Bom dia. Bom dia ao vereador Dylan, logicamente. É um debate extremamente importante que está ocorrendo. Agradecer o convite de vocês, a audiência dos internautas. É um debate palpitante, é um debate que precisa acontecer, porque ele se traduz
a uma dívida histórica da nação brasileira, e ele se traduz a gente fazer o enfrentamento respeitoso ao racismo estrutural e o racismo institucional. Muito obrigado, muito obrigado. Está aí o presidente José Marcos de Oliveira, presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba. Fica numa expectativa, viu, vereador Dilan, que vocês conversem muito, dialoguem muito, argumentem muito e que cheguem num consenso. E aquelas situações, posições que de repente não foi possível, não é? Torná-las um consenso, um acordo, por que não? Que haja respeito no ponto de vista desse ou daquele. Eu acho que é mais ou menos por aí. Dilan, abraço, estamos sempre no microfone aberto, tem muita coisa importante para falarmos, é que agora a gente focou mais nesse projeto, que aliás não é nem de vocês, é da vereadora Fernanda, enfim, que vai falar a qualquer momento aqui conosco também, mas eu fico muito feliz quando vocês abrem essa possibilidade da discussão, porque é fácil eu chegar aqui e falar, pô, outro assunto polêmico, mas meu Deus do céu, mas a polêmica ela vai ficar cada vez mais intensa, digamos assim, a partir do momento que não haja discussão. Eu penso dessa forma. Dá um abraço, Dilan, dá um abraço no presidente e fala que tá tudo certo, tudo marcadinho e que vocês vão pagar o café um pro outro logo mais à tardezinha, Dilan. Opa, José Marcos, um grande abraço, tá bom? Sou uma pessoa muito respeitosa, muito preparada e convicta, mas sempre muito respeitoso, sou um homem muito temente a Deus. Agradeço a todos os amigos aqui da Nova Tropical FM. Eu tenho muitos projetos, tenho muitos assuntos, gostaria de vir mais vezes aqui. Vamos falar sim. Tenho um gabinete super produtivo, tenho orgulho de falar isso, implantei compliance legislativo aqui no meu gabinete. Que bom. E é isso, tenho o prazer de atender a população e teria o prazer de receber o José Marcos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém. Abraço, vereador.